Olá pessoal, vamos novamente levar para vocês o esclarecimento. O esclarecimento da verdade que liberta, a verdade que Deus revelou ao mundo daquilo que a humanidade precisa conhecer para se salvar. Verdade essa que foi manifestada, trazida ao nosso conhecimento por Jesus Cristo, pois Ele é a verdade. E por Ele temos o conhecimento da verdade de Deus, que é o próprio Jesus. Então, eu quero convidar vocês agora, meus amigos e irmãos na fé em Cristo Jesus, para a gente entender um pouco do propósito de Deus, pelo qual Ele manifestou para a humanidade o plano de salvação. Qual o objetivo de Deus? Manifestar e revelar para a humanidade a sua vontade, o seu querer, o seu propósito. Qual o objetivo de Deus? Manifestar ao mundo a informação do Evangelho. A importância da humanidade ouvir e crer no Evangelho é a importância da salvação do ser humano. O ser humano só pode encontrar a verdadeira salvação e estar na verdade para a salvação se ele ouvir e crer o Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para salvar esse homem perdido que está julgado e condenado. Só pelo Evangelho o homem pode ser salvo. Então, eu quero comunicar a você isso que você precisa conhecer. Qual o objetivo? Por que Deus enviou para nós essa mensagem, essas boas novas de salvação? Evangelho, para você que não conhece, quer dizer boas novas, não é? E essas boas novas que traz o homem, o conhecimento para o homem ter a salvação. Boas novas da salvação. O Evangelho é isso. O Evangelho é uma informação que foi trazida à humanidade, da salvação que Deus manifestou o amor dele para salvar o homem. É através do Evangelho que nós temos essa informação que nos dá o conhecimento para se dirigir à direção da salvação de Deus, por onde Ele nos oferece. Isso é o Evangelho. As boas novas de salvação que Deus proporciona para o homem perdido que está julgado e condenado encontrar esta salvação. Então, qual a importância do Evangelho? Deixa eu te dizer uma coisa, meu amigo e meu irmão em Cristo Jesus, que ainda está obscurecido da verdade. Você creu em Jesus, mas ainda não está guiado por Ele, porque você está com uma fé em Jesus, guiado por outros meios. Você creu em Jesus, mas não está alicerçado nele. Você creu em Jesus, mas está com a tua vida alicerçada na estrutura religiosa, onde você está ali colocando a tua vida como se fosse com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. O Evangelho, ele é tão importante para a humanidade, a ponto de Jesus dizer assim: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Você tem que parar para entender o que Jesus está dizendo aí. Que é preciso anunciar, informar ao mundo, para o mundo ter o conhecimento daquilo que o Evangelho nos informa. Para que, depois dele ouvir e crer, ele seja salvo. Porque a salvação, o conhecimento dessa salvação, que o homem precisa, a verdadeira salvação, que vai livrá-lo do juízo eterno, ele só pode ter, alcançar, receber, se dirigir a ela, pela mensagem do Evangelho. Por isso que Jesus disse, vá pregar, anuncie
a todos esse evangelho. Quem crê será salvo. Anunciar o evangelho é mostrar ao mundo o caminho da salvação, o meio da salvação, a porta para acesso a Deus, para o homem encontrar vida com Ele. Anunciar o evangelho é mostrar ao homem perdido a direção para ele encontrar Deus, o lugar onde ele vai estar em Deus. Anunciar o evangelho é levar para o homem perdido com a mente cauterizada, cega no entendimento por Satanás, é levar a luz de Deus, que vai iluminar a mente desse homem, levar a ele um esclarecimento, para que ele contemple a verdade por onde ele pode chegar a Deus e ser liberto na direção, no meio, no caminho, por onde ele tem que ir. Anunciar o evangelho é isso. A importância de anunciar o evangelho é para que o homem perdido, cego pela mentira do diabo, que domina a humanidade, dentro das religiões, dentro da filosofia, da cultura, de qualquer sistema deste mundo religioso, de informação, de entretenimento, de cultura, o diabo já domina, o diabo já governa neste mundo, aprisionando a humanidade com a mentira dele, a mentira do diabo em relação a Deus, fazendo o homem se perder de Deus, andando na mentira pensando que estão na verdade. Porque o trabalho do diabo é tirar o homem da direção de Deus. E ele só consegue fazer isso com a mentira, porque ele é o pai da mentira. E ele levanta outros homens que ele usa para propagar a mentira. Homens que estão presos na mentira, que também pregam a mentira. É por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só prega a verdade quem está liberto pela verdade. Só prega a salvação verdadeira quem recebeu verdadeiramente essa salvação. Essa salvação verdadeira não é pregada para o homem alcançar dentro de igreja, por ritual de cerimônia de batismo ou alguma coisa parecida. Essa verdadeira salvação que o verdadeiro escravo que está liberto, aquele que era escravo de Satanás que foi liberto, a verdadeira libertação é quando o homem conhece a Jesus e ele vai pregar a verdadeira salvação. O único meio de salvação. Esses meios de salvação que é pregado por aí, dentro das igrejas, das religiões, da filosofia dos homens, é a mentira do diabo. A verdade de Deus nos mostra a salvação por um único meio, por um único caminho. Para o homem entrar na presença de Deus, por uma única porta. Então tudo que é pregado aí no mundo em nome de Deus é mentira do diabo, que não está conferindo com a verdade do Evangelho. Então, o Evangelho de Cristo Jesus, nós precisamos conhecer, irmãos. Nós precisamos se dedicar a buscar o conhecimento do Evangelho. Nós precisamos ter essa necessidade na nossa vida. Priorizar e se dedicar na nossa vida não é consagrar e ser devoto de uma vida religiosa dentro de igreja nenhuma. O que nós devemos priorizar e se dedicar na nossa vida é buscar o conhecimento do Evangelho de Cristo, que é a informação que vai nos dar o entendimento para conhecer a verdade de Deus que precisamos conhecer e seguir por ela. Não essa mentira do diabo pregada ao mundo como verdade de Deus. A informação do Evangelho dá ao homem o conhecimento da sua miséria, da sua situação, do seu fim, do destino que ele está indo. A informação do Evangelho mostra ao homem a situação terrível, tenebrosa, medonha e ignífera que o homem se encontra em relação a Deus por causa do pecado. Agora, olha a importância da informação do Evangelho. Ela nos mostra a esperança para sair dessa miséria. Da mesma forma que o Evangelho revela ao homem o seu destino e a sua situação eterna, de juízo e condenação, a informação do Evangelho, as boas novas de salvação,
Ela nos dá o conhecimento da direção, do meio, do caminho, para sair dessa condição, para sair desse destino, para sair desse juízo, para não ir a essa condenação, para não sofrer a eternidade de tormento e desprezo e vergonha eterna. O Evangelho nos informa a direção, o meio, o caminho que nós precisamos conhecer e seguir. Crer é seguir, crer é se submeter, crer é se converter na direção que você está e passar a andar pelo Evangelho. Isso é crer no Evangelho para ser salvo. O Evangelho não conduz ninguém a essa ou aquela igreja, a esse ou aquele líder para ser guiado por ele. O Evangelho não conduz ninguém a esse ou aquele ritual cerimonial para ser salvo. O Evangelho não orienta ninguém a ser salvo por boa obra, por caridade, por virtude, por valores que o homem pratica na religião. O Evangelho nos mostra o único meio de salvação, a única esperança para a nossa miséria. Jesus, Jesus, Jesus. O Evangelho nos conduz a Cristo, a reportar naquele momento, naquela obra que Deus operou por meio de Cristo, morrendo na cruz do Calvário. O Evangelho nos traz essa informação desta obra que Deus operou para salvar o mundo, eu, você e toda a humanidade. O Evangelho nos mostra que Cristo morreu para ser o caminho que nos conduz ao Pai, para ser a porta que nos dá acesso ao Pai, para ser o alicerce da vida com o Pai, para ser o meio de vida com o Pai, para ser o caminho para a eternidade com o Pai. O Evangelho nos mostra que pela morte sacrificial substituta de Cristo, eu sou justificado, nós somos livres da culpa do pecado, nós somos santificados da nossa imundícia do pecado. O Evangelho nos mostra que por Jesus somos aceitos por Deus. Essa é a informação que o Evangelho nos traz. O Evangelho não ensina ninguém a fazer penitência, viver flagelo, viver escravidão de obra, de consagrar a vida dentro de igreja, escravizado com trabalho, obrigação, tarefa, ordem, ordenança, cumprir, meta. O Evangelho não ensina ninguém a viver com Deus, a estar em Deus, a adorar a Deus ali, aqui ou acolá, nessa ou naquela igreja, por esse ou aquele líder religioso. O Evangelho não nos ensina a ser guiado para Deus por nenhum líder religioso. Jesus é o nosso guia. Jesus é a luz que nos ilumina para não se perder da direção de Deus. Jesus disse, sigam a mim. O Evangelho não ensina a seguir nenhuma doutrina de igreja, de denominação, a nenhum líder de religião nenhuma. O Evangelho não nos ensina a viver escravo, devoto, dentro de uma formalidade religiosa, vivendo o legalismo religioso estabelecido pelos homens, onde exerce sobre o povo poder e autoridade, para o povo estar ali devoto, consagrando sua vida, seu viver, centralizado dentro das instituições, sobre o domínio e a autoridade dos líderes religiosos, para ser de Deus. O Evangelho não nos ensina isso. O Evangelho nos ensina a conhecer a verdade para ser liberto. O Evangelho nos ensina a estar em Cristo, que é o lugar que o salvo, que precisa estar para que ele esteja salvo. O Evangelho nos ensina que a luz, para nos guiar neste mundo de trevas, que é a mentira que domina a humanidade está presa na mentira do diabo, dentro de todo o sistema que o mundo prende as pessoas. Só por Cristo que somos livres dessas trevas. Só por Cristo que não estaremos dentro da mentira do sistema. Só por Cristo e em Cristo que estamos andando na direção de Deus verdadeiramente. É isso que o Evangelho nos ensina. Lâmpada para os meus pés
é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O que guia a minha vida com Deus, o que guia os meus passos, por onde eu devo ser guiado e conduzido, não é por líder nenhum de igreja, não é pela igreja A, B ou C, não é pelo líder da religião da igreja, de nenhum grupo religioso. A minha vida tem que ser guiada por Jesus. Ele é a luz de Deus. Ele é o guia da minha vida com Deus. É por Ele que eu dependo para chegar a Deus. O Evangelho me ensina isso. Eu não dependo de um ritual. Eu não dependo de um cerimonial. Eu não dependo de um líder, de um grupo, de um lugar para estar para a minha vida com Deus. Eu dependo de Cristo, do conhecimento dEle, de estar nele, de perseverar nele, de me manter na direção com entendimento no Evangelho dEle, que é a luz de Deus que ilumina o meu entendimento, para que eu seja livre do domínio da escravidão de Satanás. O apóstolo Paulo vai dizer: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça aqui, a luz do Evangelho da glória de Cristo. Não é da glória de pastor, de igreja, de religião, de nenhuma outra coisa não. A luz do Evangelho da glória de Cristo. Devemos nos gloriar em Cristo. Tudo na minha vida para com Deus é por Cristo. Se gloriei no Senhor. Se gloriei em Cristo para a vida com Deus. Não é nas tuas obras de caridade, obras sociais, boas obras. Não é na tua vida de devoção e consagração, a trabalho, a sacrifício, a penitência religiosa de igreja. Não é na tua vida de culto, de marcar presença no trabalho, na igreja, nas convocações que estão sendo levadas para o povo todo dia, toda hora, o dia todo. Se gloriei no Senhor Jesus Cristo para a tua vida com Deus. Não se gloriei na sua veste. Não se gloriei porque você é bonzinho, não mata, não bebe, não rouba, não fuma. Não se gloriei porque você vive impecável a religião, os preceitos dos homens. A vida de adoração a Deus vã dentro de igreja. Se gloriei em Cristo, pelo que Ele operou para que eu possa estar em Deus. Foi a obra de Deus, não é a minha obra. Não é o meu mérito, não é a minha virtude, não é a minha santidade, não é a minha bondade, não é o meu ato de justiça. É o ato de justiça de Cristo. É a obra salvadora de Cristo. É a obra santificadora de Cristo. Porque Cristo morreu para que nós possamos chegar a Deus o Pai. Por Ele. Tem gente, irmãos. Tem gente, irmãos, que está aí desprezando a obra de Cristo. A obra redentora. Por onde o homem pode ser salvo? Porque estão acreditando que são de Deus, porque são bonitinhos, vivem a formalidade religiosa, estão dentro da vida de culto, cumprindo as obras religiosas que dizem que é obra de Deus. Devotam, consagram sua vida, seus viveres dentro das instituições, sobrecarregado com muitas obrigações de tarefa, de culto, de trabalho, de presença, de compromisso dentro de igreja, irmãos. O povo se gloriando nas suas igrejas, nos seus pastores, nas suas obras sociais. Se gloriei em Cristo. Esteja em Cristo, com entendimento, naquilo que o Evangelho revela. Tem muita gente que diz: não, eu sou de Cristo, eu creio em Cristo, eu adoro a Cristo. Como? Qual é o entendimento da tua formação de fé em Deus que tu está tendo? Qual é o entendimento da tua formação aqui de fé, de vida com Deus que tu estás tendo? Tu estás sendo formado de que vida com Deus é dentro de igreja, praticando culto de manhã, culto de tarde e de noite, indo para ensaio, indo para obra de igreja, trabalho de igreja, indo para campanha, voto, subir monte, viver teu padrão de formalidade religiosa, de usos e costumes. Tu está sendo formado que vida com Deus é isso? Tu acha que tua vida com Deus está realizada porque tu estás servindo, sendo escravo e praticante, alienado,
vivendo dentro dessa igreja, dessa religiosidade? Tu acha que a tua vida religiosa é o que te leva à vida com Deus? Você tem que conhecer o que o Evangelho nos ensina. Você tem que conhecer a verdade do Evangelho. Eu tenho conversado com muita gente dentro da religião evangélica, que um dia eu me denominava evangélico, hoje não me denomino mais, porque eu não sou mais membro nem discípulo de nenhuma instituição religiosa evangélica ou qualquer outra. Eu me denomino hoje cristão, seguidor e praticante da doutrina de Cristo. Não seguidor e praticante de doutrina, de trabalho, de obrigação, de vida de igreja. Então hoje eu converso com muita gente que se denomina evangélico, que não tem entendimento nenhum do Evangelho. O problema é esse, irmão, que as pessoas estão confundindo vida com Deus, crendo no Evangelho. As pessoas confundem vida com Deus dentro de igreja evangélica. Cuidado para não estar dentro desse erro. Vida com Deus não é dentro de igreja evangélica. Vida com Deus é crendo e vivendo no Evangelho. E eu tenho conversado com muita gente dentro das igrejas evangélicas, que são membros, eu também participei, eu era um produto, eu era um negócio, eu era uma propriedade do sistema religioso evangélico, onde eu me denominava. Por quê? Porque eu não conhecia a verdade. Eu fui formado no entendimento de fé em Deus, crendo em Jesus, dentro de instituição religiosa. Se eu não tivesse a lei, eu não era de Deus. Eu tinha que estar dentro de uma instituição, eu tinha que cumprir o cerimonial, ser batizado, tomar ceia, estar cumprindo a minha vida de devoção ali, a trabalho, obrigações, tarefas, tudo que era vivido na igreja. Eu fui ensinado dentro do sistema religioso que para a minha vida ser vivida com Deus, tinha que ser centralizada dentro da igreja. Eu tinha que ser devoto e praticante, consagrando minha vida e o meu viver a trabalhos e obrigações e vida de cerimonial, de ritual, de formalidade de culto dentro de igreja. Porque eu fui ensinado que só encontrava Deus ali, que para adorar a Deus eu tinha que ir para a igreja, para ter comunhão com a igreja de Deus eu tinha que estar na igreja do homem, instituição. Mas aí quando eu passei a me voltar, priorizar a minha vida no conhecimento de Cristo, eu fui esclarecido, irmão. Eu fui conhecedor da verdade. Eu fui iluminado. Eu saí da mentira. Eu saí das trevas. E eu vi que Jesus não me ensinava nada daquilo que eu era instruído a viver dentro do sistema religioso. Quando eu passei a conhecer de Cristo, eu não vi Jesus me orientando nada disso. Como hoje o povo é orientado a viver e consagrar sua vida, centralizar sua vida e seu viver dentro de uma igreja, como se fosse para Deus, por meio de uma igreja. Quando eu aprendi de Cristo, eu conheci a verdade, que minha vida com Deus é por meio de Cristo. É dependente de Cristo. Eu tenho que estar em Cristo, não é a igreja, como hoje o povo é ensinado. Então tem muitos que estão dentro do sistema religioso evangélico e outros que precisam ser prudentes, despertar e aprender de Cristo. Vá buscar conhecer o que o Evangelho ensina. Não fique preso na regra, na doutrina, no sistema pregado pelo teu líder religioso da tua igreja, da tua religião. Não deixe sua vida ser guiada por Deus, pelo líder da tua igreja, o pastor da nossa alma, o guia da nossa vida com Deus, o lugar, a autoridade espiritual de Deus para a nossa vida é Cristo. Não é líder nenhum dentro da igreja. É Jesus. Seja guiado por Ele, aprenda dele, esteja nele, siga a Ele e persevere na doutrina dele, não dessa igreja que você está, pregada por esse pastor, que é o teu mestre, que é o teu guia, teu oráculo, teu guru, a quem você pode estar idolatrando e venerando, porque hoje tem muita gente venerando e idolatrando pastores, papa e padres. Os líderes religiosos são reverenciados, adorados, venerados. E o povo faz desses líderes os seus guias para Deus. Estão perdidos, irmão. Estão perdidos. O guia da nossa vida para Deus é Jesus. Jesus vai dizer: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, como também Ele é a verdade, como também Ele é a vida, como também Ele é a porta, como também Ele é o único meio de salvação. É Jesus, irmãos.
Tem gente que está tão alienado, escravizado dentro da igreja, que se essa pessoa não for para os cultos, os cerimoniais, as atividades, as obrigações da igreja, ela se sente desviada de Deus. Ela se sente amaldiçoada por Deus. Eita, hoje eu não busquei a Deus. Eita, eu estou desviando de Deus, não estou mais na igreja. Essas pessoas entendem que a vida dela com Deus tem que ser vivida no ritual, do cerimonial, de formalidade religiosa dentro da igreja. Elas não têm conhecimento para viver livre a vida com Deus, liberta no seu entendimento, no seu viver, com todos, em todo lugar. Elas estão escravizadas dentro do ambiente institucional chamado igreja. Que o diabo colocou a mentira de casa de Deus, pregada por esses mentirosos, que estão a serviço do reino das trevas, tirando o povo da verdade do evangelho, ensinando o povo que tem que vir para a casa de Deus, tem que vir adorar na casa de Deus, tem que servir a Deus na casa de Deus, tem que estar na casa de Deus. O povo preso nessa mentira. Aí eu pergunto a você, quantos profetas de Deus verdadeiramente está condenando, reprovando e denunciando essa mentira dentro das igrejas? Todo mundo conivente, todo mundo vivendo satisfeito dentro das igrejas. E a mentira do diabo prevalecendo. E a palavra de Deus, a verdade, sendo ignorada, tirada, rejeitada. Cadê os profetas de Deus? Que só quer profetizar coisa boa um para o outro. Que só quer mostrar santidade condenando o pecado dos outros. Cadê os profetas de Deus? Para ir até esses líderes religiosos. Para abrir a boca e condenar o que o sistema religioso prega. Para denunciar a doutrina de demônios pregada para o povo dentro da igreja. Por pastor, por papa, por padre, ou qualquer um que esteja pregando como se fosse de Deus, que não condiz com o evangelho. Cadê os verdadeiros profetas para chegar dentro dessas igrejas e dizer: igreja, dízimo não é obrigação para a igreja. Salvação não é por meio de batismo nem água. Isso aqui que nós estamos aqui não é casa de Deus. Casa de Deus somos nós. Isso aqui é um ambiente público, como um outro qualquer, onde o que tem valor é o objetivo pelo qual está se congregando ali, se tiver a palavra. Se não tiver a palavra, sai daí. Porque nós, como membro do corpo de Cristo, que é a verdadeira igreja de Deus, nós não fomos orientados a estar dentro de igreja nenhuma, como se fosse casa de Deus, lugar para encontrar Deus. Até porque Deus está em nós, onde é a casa e a morada, e o templo do Senhor somos nós. Não é aquela estrutura de alvenaria que tu foi ensinado a dizer que é casa de papai, casa de Deus, onde tu estás preso, servindo, escravizado lá em tarefa e obrigação. Cadê os profetas que dizem que é de Deus para denunciar? Ninguém quer contrariar os seus líderes dentro das igrejas. Ninguém quer constranger os seus pastores. E os pastores pregando mentira, esses líderes dentro das religiões e igreja, levando o povo à mentira, ao anátema, a maldição, doutrina de demônios, vento de doutrina, movimentos, o povo vivendo misticismo, paganismo dentro da igreja, é culto de marcha, campanha, voto, pacto, é água benta, é rosa ungida, é arca da aliança, é objetos. O povo está mistificando o ambiente de igreja, os cultos de igreja, os objetos colocados dentro da igreja, como se fosse sagrado para o povo receber a cura, a bênção, o milagre. Cadê os profetas de Deus para denunciar e condenar essa heresia, essas mentiras pregadas para o povo como verdade de Deus, dentro dessas igrejas por esses pastores? Quer ver uma coisa? Se levanta um profeta de Deus dentro da igreja universal para condenar e reprovar todo aquele misticismo e feitiçaria que é pregado lá dentro para o povo, quem é que vai se levantar? Se todos os homens que dizem que é de Deus lá dentro estão submissos à autoridade de Edir Macedo, o governo que eles estão submissos e servindo não é o de Cristo, é o de Edir Macedo. Quer ver uma coisa? Levanta-se um profeta de Deus para denunciar aquela mentira pregada na igreja mundial que diz que é do reino de Deus, de Valdomiro. Levanta-se um profeta de Deus ali dentro, ele é colocado para fora, ele não é mais aceito no sistema lá.
Mas como é que vai se levantar? Se todos que estão ali dentro estão subjugados na autoridade do governo de Valdomiro, não é de Cristo. Quem domina dentro dessas igrejas não é Jesus, irmão. Aprendam isso. Saiam daí enquanto é tempo. Vá se submeter ao governo de Cristo, do reino de Deus, que é Cristo. Não é pastor nenhum dentro de igreja nenhuma. Eu vi o pastor aqui, desse ministério aqui de Recife, Assembleia de Deus, Ministério Recife Pernambuco, o pastor Ailton, que é o pastor presidente, que é muito idolatrado pelos seus discípulos, muito venerado. O povo ama aquele homem mais do que Jesus. Eu vi ele pregando e dizendo que o povo tinha que amar a igreja, jurar fidelidade à doutrina da igreja, se doar pela igreja. A igreja que ele estava falando não é as pessoas, é a instituição. Cadê os profetas de Deus dentro do sistema da Assembleia de Deus, Ministério Recife, para corrigir e repreender esse pastor Ailton? Não levanta-se um para dizer, pastor, está errado esse ensino. Esse ensino não é como a verdade do Evangelho ensina. Cadê os profetas que dizem que é de Deus dentro dessas igrejas? É tudo profeta de Satanás. Isso tudo é sinagoga de Satanás. Onde o povo está vivendo a mentira em nome de verdade de Deus. Submisso na mentira dos homens que exercem poder e autoridade sobre esse povo, que faz desse povo negócio. E ninguém tem coragem de protestar. Todo mundo amém, amém, pastor. É o homem de Deus, é o ungido do Senhor. E olhe, não toque não, viu? Aonde é que o Evangelho ensina isso? Rapaz, eu fico maravilhado quando eu leio ali em Gálatas capítulo 2, do versículo 11 ao 15. Quando Paulo, ele observa que Pedro não estava se conduzindo pelo Evangelho. Estava dentro de outra direção de princípios e valores que não era o Evangelho. Paulo repreende Pedro na cara, irmão, diante de todos os que estavam ali. Paulo não quis saber que Pedro era o ancião mais honrado pelos irmãos, não. A autoridade no nosso meio não é Paulo, nem Pedro, nem João, nem pastor, nem papa, nem padre. A autoridade para a nossa vida é Cristo, a sua palavra. E se alguém não estiver de acordo com o Evangelho, tem que ser corrigido e repreendido. Não importa quem é o indivíduo. Pode ser pastor, papa, presidente, governador, senador, até o anjo que venha do céu. Tem que ser repreendido. A autoridade para a nossa vida como igreja, povo de Deus, é Cristo, a sua palavra. E se alguém prevarir que não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus, se aparte dele. Aí quando Paulo percebeu que Pedro estava deixando de simular para agradar os judeus, saindo da verdade que o Evangelho mostra, Paulo disse, Pedro, tu estás fora da verdade do Evangelho. E o texto vai dizer, quando Paulo percebeu e viu que Pedro não andava bem e nem direitamente pela verdade do Evangelho, Paulo repreendeu Pedro na cara. Cadê dentro dessas igrejas o povo que diz que é profeta de Deus? É todo mundo profetizando bênção, prosperidade para os pastores. Tudo em maldição. Mas você é homem de Deus. Deus está dizendo que vai multiplicar. Grande é o ministério que ele botou na tua mão. É mentira, irmão. Eles estão tudo dentro da conveniência. Tudo dentro da mentira. Tudo vivendo ali um para agradar o outro. Ninguém tem compromisso com Deus. Dentro desses ministérios, religião e igreja, não tem a verdade de Deus prevalecendo ali, porque quem prevalece é a mentira, a quem o povo está servindo, não é a verdade. Eu vou estar participando desse movimento religioso, vivendo essa formalidade religiosa, indo para alguma igreja para passar 2 horas ali sentado, ouvindo e sendo instruído na mentira. Você acha que eu vou me submeter a isso? Você acha que eu vou me submeter a estar sendo ensinado que eu tenho que dar o dízimo para honrar a Deus, para ser grato a Deus, para Deus me dar 100% de volta, num ato de fé? Isso é mentira. Você acha que eu vou estar ali sentado ouvindo alguém dizer, tem que se batizar, porque se não se batizar, não recebe remissão de pecado, não faz parte da igreja, não tem salvação? Você acha que eu vou estar calado e vivendo, sendo formado nessa mentira? Não, tem que dar o dízimo, tem que guardar o sábado, tem que tomar ceia, tem que vir para a igreja. Aqui é casa de Deus, adorar a Deus. Você acha que eu vou deixar minha mente ser
dominada pelas trevas de novo, para viver a mentira, se eu fui liberto pela verdade, a luz de Deus iluminou a minha mente? Eu vou me acomodar dentro de uma instituição só para viver a conveniência desse ambiente religioso, na formalidade religiosa, para me sentir que eu sou de Deus dentro dessa igreja? Eu já fui liberto, irmão. Hoje eu tenho a convicção que eu estou em Deus, sou de Deus, estou na salvação, guardado e selado. Não é porque eu estou dentro de nenhuma igreja ou fora, é porque eu estou em Cristo e Cristo está em mim, me dando a convicção e a certeza disso. Por isso que eu estou aqui pregando, não compromissado com nenhum sistema, nem pastor, nem presidente de nenhuma instituição religiosa. O meu compromisso é com a verdade do Evangelho de Cristo no reino de Deus. O povo preso, o povo se gloriando nas suas roupas, seus paletóis. Quando o povo se veste na roupa da formalidade religiosa, o povo anda parecendo que está flutuando, parece santo, pela roupa. Quando o povo está lá nas suas reuniões religiosas, nos seus ajuntamentos religiosos, aí o poder de Deus manifesta-se ali, quando tem oportunidade. Aí um canta, outro prega, outro dá testemunho, outro dá revelação, outro tem visão, outro pula, outro corre, outro marcha, outro faz o reteté, e tudo em nome de poder de Deus. É mentira. O diabo se ir andando no meio desse povo e tirando desse povo o entendimento da verdade. O povo todo cego no entendimento, tudo perdido de Deus, reprovado e apartado da vida com Deus, por causa do entendimento corrompido. Você já percebeu que esses religiosos, a vida com Deus dele, o poder de Deus dele, a obra de Deus dele, é só dentro da igreja? Todo viver desse povo é centralizado nas obrigações vividas dentro da igreja. Você já notou isso? Eles se gloriam na igreja, não. Eu sou de Jesus, eu vou para a igreja, rapaz. Eita, fulano foi para o céu, era crente, estava na igreja. Ei, não é esse o princípio para levar o homem a ser livre do juízo, não, tá? Não é porque era de igreja evangélica, porque era pastor, o padre, o papa, porque estava ali nos cultos, que vai para o céu, não, tá? Vocês precisam aprender a verdade. Sabe por que vocês não aprendem a verdade? Porque vocês não têm a verdade levada ao conhecimento de vocês. Estão sendo formados na mentira. Pode conversar com qualquer religioso. Ele vai defender valores e princípios, não é do evangelho. É de igreja, é de formalidade, é de vida, de trabalho, de sacrifício, de obra de igreja. Porque é isso que é formado na mente dele. Você precisa conhecer a verdade, para que tua mente seja liberta, iluminada, para que tu ande com Deus na direção verdadeira que Ele nos dá. Então, meus amados irmãos, é só uma reflexão. É só um momento de esclarecimento. Tem muito mais coisas que vocês precisam aprender. Ouvir para crer. Nem todos vão crer, mas quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê será salvo, irmão. Quem crê, que creia. Quem deixar de crer, que deixe. A palavra de Deus está sendo desprezada aí por muitos dentro das igrejas. Mas vocês acham que vai prevalecer quem está dentro da igreja? Só vai prevalecer quem está na verdade, na palavra, em Cristo, não em igrejas. Deixa eu ler alguns comentários aqui de alguns irmãos. Diaconisa Silene Santo, a paz do Senhor é verdade. Amém, minha irmã? Cláudio de Almeida Santos, exatamente. Vendem Deus como um comerciante. É verdade, meu irmão. É o comércio da fé. É o comércio da fé. E o povo é negócio desse comércio. O povo é negócio dos homens dentro desse comércio. Hoje eu não sou mais um produto de religião. Antigamente, alguém perguntava assim: de qual igreja você é para me identificar como de Deus? Tem que ser identificado por uma igreja. Hoje não. Eu não me identifico como de Deus por meio de nenhuma igreja. É por meio de Cristo que eu sou de Deus, estou em Deus. Sou crente em Cristo, discípulo de Cristo, praticante da doutrina de Cristo. Não sou de igreja nenhuma. Antigamente eu dizia, eu sou da Batista, eu sou da igreja evangélica, eu sou da católica, eu sou de Mormon, sou testemunho de Jeová.
Cada um defende a instituição que eles estão, como negócio, propriedade, discípulos. Eu sou de Cristo, irmão. Defensor, pregador do Evangelho. Aonde eu estou para ser salvo, para estar em Deus, é em Cristo, no Evangelho. E eu prego o Evangelho para todos que estão ao meu alcance, para que todo aquele que crê seja salvo. Porque a salvação não é dentro de nenhuma igreja guardando o sábado, dando dízimo, sendo batizado pelo cerimonial feito pelos homens, nas instituições. A salvação é unicamente por meio de Cristo. E isso você só pode encontrar essa salvação se ouvir o Evangelho, que vai te dar a direção para ela. Como disse Paulo, não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, e que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. A salvação para o homem perdido é o Evangelho. Observação. Se ele crer, tá bom? A salvação não é o homem se converter a uma religião e passar a viver, ser praticante, discípulo e devoto de uma igreja evangélica, religião evangélica. A salvação é para quem ouve e crê no Evangelho. Vamos ver aqui o comentário do irmão Cláudio de Almeida. Negócio, propriedade, sabe as palavras. Mas é a verdade, meu irmão Cláudio de Almeida. Eu falo isso porque eu vivi dentro desse sistema evangélico, como muitos vivem no sistema católico, porque o sistema religioso, seja ele católico, evangélico, espírita, budista, mormon, testemunho de Jeová, eu não estou aqui defendendo nenhum conceito religioso, nenhum sistema religioso, porque tudo isso é do diabo. A verdade de Deus é Cristo, o Evangelho. O Evangelho não é nenhuma instituição religiosa. E eu fui por muito tempo propriedade, negócio de um sistema religioso evangélico em uma determinada denominação, subjugado pelo líder da denominação, a quem eu achava que era o meu guia para Deus. Mas quando eu conheci a verdade, é por isso que eu digo sempre, meu irmão Cláudio de Almeida, eu digo sempre aos irmãos, irmãos, em nome de Jesus, o seu pastor pregou, o seu pastor falou, o seu guia religioso da sua religião ensinou, mas não guie, não siga por ele não. Vai examinar o que Cristo ensinou, para ver se o que o teu pastor está ensinando condiz com o que Cristo ensina, com a doutrina dele, com o Evangelho. Não fique guiado como verdade de Deus, cego, alienado, dentro do que ensina o teu líder religioso, na doutrina da tua religião. Se você quer ser prudente para a salvação, faça o que Paulo disse a Timóteo. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isto, te salvarás. Paulo não mandou Timóteo cuidar da vida de igreja para ser salvo. Paulo ordenou, instruiu, advertiu a Timóteo a priorizar o cuidado da vida dele na doutrina de Cristo, para que ele se mantenha na salvação. Não é na doutrina de igreja, não é dentro de igreja. E o apóstolo Paulo ainda vai advertir os coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, versículo 2, aos irmãos dessa cidade que creram no Evangelho, Paulo vai dizer, se vocês não permanecer no Evangelho, como eu tenho pregado, vocês creram em vão, não podem se salvar. Paulo não estava dizendo para você permanecer salvo, fique na igreja, esteja na igreja, não saia da igreja, não. Paulo vai advertir os irmãos a ser prudente, a estar no Evangelho, por onde somos salvos, não é dentro de igreja. Mas o povo hoje é ensinado o quê? Se sair da igreja não é salvo. Se sair de igreja, instituição, ambiente religioso, está desviado de Deus. Muitos estão desviados de Deus dentro da igreja. Muitos estão perdidos dentro da igreja, porque o que eu sempre digo e continuo dizendo que é a verdade, é que a maioria das pessoas que vão se perder são os religiosos, que estão dentro da mentira de Satanás, pregada dentro das religiões. A maioria, o maior número de pessoas que vai se perder, não é de ladrão, não é de bêbado, não é de prostituta, não é de idólatra.
O maior número de pessoas que vão se perder são religiosos, seja evangélica, católica, espírita, budista, mórmon, testemunho de Jeová, de todas as religiões. Porque a verdade para salvar o homem não está dentro de nenhuma religião. A verdade para o homem ser salvo não é nenhuma doutrina de religião. É Jesus, a doutrina de Cristo. Agora imagina quantos tem. Quantos milhares de pessoas estão dentro da doutrina de Satanás pregada pelo islamismo? Quantos milhões de pessoas estão dentro, guiado para o inferno, pensando que estão indo para o céu, na doutrina da Igreja Católica? Quantos milhões de pessoas estão indo para o inferno, pensando que estão indo para o céu, pela doutrina de Mórmon, testemunho de Jeová, pela doutrina das igrejas evangélicas? Quantos e quantos estão perdidos, pensando que são de Deus, que estão em Deus, dentro das suas religiões, seja ela qual for? Eu não estou aqui para estabelecer nenhuma religião como uma verdade, como um caminho para a salvação. O caminho para a salvação, a verdade, é Jesus, é Jesus, é Jesus, e só tem salvação quem está nele. É isso que a Bíblia nos ensina. Não é quem está dentro de igreja nenhuma. Eu estou falando alguma mentira aqui, meus irmãos? Diante desse sermão que eu trouxe aqui, dessa exposição, desse esclarecimento, eu estou falando alguma mentira aqui? Se eu estiver falando, pode colocar aí. Pode me criticar, questionar, que eu vou ver, porque eu tenho que analisar. Se eu estiver falando, aí você pode me corrigir. E eu vou ser humilde para aceitar a correção. Agora, o que eu quero que você faça é analise o conteúdo do que eu estou pregando dentro dos princípios do Evangelho, para você conhecer se é verdade ou mentira que eu estou pregando aqui. Porque se você for analisar as coisas pelo princípio da tua igreja, da tua doutrina, você não vai chegar na verdade. Você vai defender tudo pelo princípio e o valor da tua igreja, da tua religião, da doutrina que dá o teu líder religioso. Você tem que julgar e analisar tudo pela verdade do Evangelho. Não, o que o irmão falou está no Evangelho. Não, isso que o irmão falou é a verdade. O Evangelho não ensina assim. O Evangelho ensina assim. Então eu peço a você, analise tudo que eu tenho pregado. É isso que o apóstolo João vai dizer aos irmãos. É esse critério que João vai advertir os irmãos a usar para detectar quem é de Deus e quem não é. Para detectar quem está pregando a verdade de Deus ou quem está pregando mentira do diabo em nome de verdade de Deus. Esse é o critério que João vai orientar os irmãos a usar na sua segunda carta do apóstolo João, no versículo, porque não tem capítulo, a segunda carta, versículo, dá uma lidinha lá no versículo 9, 10 e 11. João vai dizer aos irmãos, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. E João vai dizer assim, se alguém vier ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Por quê? Porque esse não tem a Deus. Esse ensino não vem guiado pelo Espírito Santo. Não vem da parte de Deus. Esse é o critério que eu tenho que usar para saber o que vem de Deus e o que não vem. Qual é o Espírito que está ali usando a mente daquele cidadão para ministrar ensino, doutrina? Você já foi advertido a isso? Não use o critério dos valores e princípios da tua igreja, porque senão tu vai se perder e julgar errado. Nós temos que ser prudentes, irmão. Eu acho interessante que Paulo vai dizer assim aos Gálatas, pode vir um anjo do céu, ou qualquer um do nosso meio, pregar um outro evangelho, que não seja esse que ele tem pregado, não receba. É anátema. Não importa quem é o indivíduo. Mas é o pastor presidente, é o papa, é o padre, é o governador, é uma autoridade, é o ungido, é o cheio de poder. Não importa, a autoridade é a palavra. Vocês têm que estar submissos à palavra de Cristo, não à autoridade de líder religioso nenhum. A autoridade para nós, igreja, não é nenhum líder religioso, nenhuma doutrina religiosa. É Cristo a cabeça da igreja. Que somos nós, igreja. Não é uma instituição onde você está ali preso dentro de regra, de norma, de princípios e valores, no legalismo religioso. Você tem que estar preso a Cristo, guardando e praticando a doutrina de Cristo, não de igreja nenhuma, irmão. Vamos ver aqui o comentário aqui do nosso irmão
Cláudio de Almeida Santos já começa pela acepção de pessoas nas igrejas. O púlpito é para os endinheirados. É verdade, irmão. É verdade. Essa questão de púlpito já está errada, irmão. Porque eles criaram esse altar e colocaram uma divisão, fazendo-se mais autoridade do que os irmãos, se colocando mais cheio de Deus do que os irmãos, se colocando como autoridade espiritual de Deus para os irmãos. É mentira. A autoridade de Deus, Paulo nunca se colocou como autoridade de Deus querendo estar sobre os irmãos. Paulo estava aí embaixo. Paulo estava subjugando-se a si mesmo. Paulo estava ali se expondo pelo Evangelho para que os irmãos alcançassem o conhecimento de Cristo para ser salvo. Paulo não estava em púlpito cobrando dos irmãos: olhe, eu sou a autoridade espiritual de Deus para vocês, eu sou cheio da unção, eu sou pastor presidente. Onde é que tem isso? Aí os homens criaram hoje os cargos dentro da igreja, onde eles colocaram autoridade sobre os demais. Aí é o pastor presidente, é o pastor auxiliar, é o pastor não sei de quê, é o presbítero, é o diácono, e cada um quer ser autoridade para os demais. A classe mais simples é que fica lá para servir. Isso tudo, irmão, não tem na igreja de Cristo. Isso tudo tem na igreja dos homens que criaram essa mentira. Olha o que Jesus vai dizer dentro desse contexto que nós estamos falando. Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 20, aliás, versículo 25 ao 27. Jesus vai dizer: eles lá entre eles exercem de autoridade um com o outro e de domínio sobre os outros. Entre vocês, não. Quem quiser ser o maior, seja o menor. A autoridade entre vocês é um só. Um só é o vosso mestre. Um só é o vosso pastor. Um só é o vosso guia. Um só é a autoridade espiritual para vocês. Esse um é Jesus. Não é pastor presidente, não é papa nem padre. As religiões criaram as autoridades eclesiásticas. Aonde é que existe isso, irmão? Na igreja de Cristo, povo de Deus? Então quero dizer a vocês que vocês analisem o conteúdo do ensino que eu estou aqui transmitindo. Até porque as pessoas não estão acostumadas a ouvir. As pessoas não estão acostumadas a analisar e processar o que ouve. Porque o diabo não deixa. O diabo alienou as pessoas. Cauterizou a mente das pessoas. O diabo, dentro da religião, ele tira das pessoas o direito de questionar, de criticar, de usar o senso crítico. As pessoas não podem pensar. Tem que aceitar o que está sendo dito lá pelo líder e acabou, porque ele é autoridade. Tem que dizer amém, começar a dar glória e aleluia. Não pode questionar, porque é ungido de Deus. Olha que mentira Satanás colocou para fazer o povo ficar alienado sem usar o pensamento, a razão, o raciocínio e o senso crítico. O povo não pode pensar dentro dessas igrejas. Ai de você se questionar o teu líder. O próprio Jesus foi questionado muitas vezes pelos discípulos. E Jesus estava ali para levar esclarecimento. Jesus, como Senhor, ele se fez servo. A maioria desses líderes religiosos, ele não quer se submeter a servir, não. Ele quer se manter na posição de glória. Ele não se submete a cair dessa posição. Eles, olha, cuidado, eu sou autoridade. Eles querem mostrar a autoridade de Deus para vocês. O verdadeiro profeta de Deus, ele mostra a palavra de Deus para vocês. Porque a autoridade para mim e para você é a palavra, não é o líder. Já notou que esses pregadores se fazem cheios do poder, da autoridade e da unção para impressionar o povo? Eita, estou cheio da unção, estou ungido, homem de Deus. Esse homem tem poder, esse homem é ungido. Esse homem é o cheio de Deus. Já notou que os pastores, os pregadores, os profetas, eles criam aquela dimensão de poder, de autoridade, para fazer o povo pensar que ele está cheio de Deus. Aí eles criam aquele movimento, aquela autoridade, o autoritarismo deles, para dizer que é Deus falando, para o povo ficar, amém, Senhor. Tudo cabisbaixo, subjugado por eles. Sai do meio deles, irmãos.
Sai do meio deles. Vai consagrar e devotar a tua vida a Jesus Cristo pela palavra dele, não a nenhum líder de igreja pelas igrejas deles. Vamos ver comentário aqui. Aqui é assim, irmão. Aqui é a verdade. Quem não quiser, ungido pelo homem. E essa questão de unção, de ungir para algum cargo na igreja de Cristo, não existe. Todos nós somos ungidos com a unção que é o Espírito Santo. Isso está lá na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, versículo 25 ao 27. Dá uma lidinha lá, irmão. Nem Paulo, nem Pedro, João, nenhum apóstolo ungiu ninguém com autoridade. Nem eles foram ungidos com autoridade por nenhum profeta, nenhum pastor, nenhum papa, nem padre. A unção que está em nós é o Espírito Santo. E todos nós somos reis e sacerdotes. Agora existe a vocação que Deus dá a quem Ele quer, no meio dos que estão em Cristo. Vocação não é título de soberano no meio do povo. Vocação é responsabilidade para o ensino, para a instrução, para levar para o povo a formação de Cristo, para o povo ser discípulo de Cristo, não discípulo deles dentro de igreja. Vocação não é título de pastor. Ah, mas a Bíblia fala, obedecei vossos pastores. Não nesse sentido que vocês pregam. Vocês pegam a palavra, falsificam, deturpando e criando interpretação errada dentro da mentira, para prender o povo sobre o cabresto de vocês e fazer do povo negócio de vocês, para vocês satisfazer a ganância, a cobiça de vocês, levando o povo a ser de vocês causa de ganho. Vocês fazem negócio do povo. E se vocês que for pregar a verdade, vocês vão ter que descer desse púlpito. Vocês vão ter que abrir mão dessa autoridade. Vocês vão ter que se converter a Jesus. Se quiser estar na verdade. A maioria desses ambientes religiosos, eu digo até todos, porque a salvação não está dentro de nenhuma igreja ou religião. A salvação está em Cristo. E a gente só conhece essa salvação pela mensagem do Evangelho. Não é por dentro de igreja. Quem disse que para encontrar Deus tem que ir para uma igreja? Olha a mentira do diabo, irmão. Olha a mentira do diabo. O conhecimento para uma vida com Deus é pelo Evangelho. O diabo vem e coloca para o povo entender que tem que buscar Deus numa igreja. Tem que encontrar Deus na igreja. Tem que ser de Deus em igreja. Tem que servir a Deus em igreja. Porque a igreja é o lugar onde você encontra Deus. Olha o que o diabo faz. O diabo criou esses ambientes do inferno chamado igreja para prender o povo, escravizar o povo mentalmente, subjugado a trabalho, obrigação, tarefa, metas para cumprir, como se fosse para Deus, para que o povo entenda que só tem Deus ali. Enquanto Jesus não ensinou nada disso. Jesus não direcionou ninguém a buscar a Deus, encontrar a Deus, servir a Deus, dentro de nenhum templo do judeu, dentro de nenhuma igreja, nenhum lugar. Nem monte, nem templo, nem canto algum. Jesus não dirigiu ninguém a isso, irmãos. É o que eu digo, você tem que aprender de Cristo. Mas as pessoas não estão nem aí para a palavra, querem viver escrava, alienada, subjugada, com a mente cauterizada na mentira pregada pelos seus pastores, dentro de suas igrejas, querem viver assim, vivam. É a escolha de cada um. A gente não pode forçar ninguém a crer na verdade. Nosso compromisso é pregar a verdade. E quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê, que creia. Crendo, você é salvo. E quem não crê, deixe de crer, que deixe. Quem não crê será condenado. Essa é a verdade, irmão. Hoje eu prego nesse entendimento. Amém? Então, vou encerrar aqui. Eu agradeço a participação aqui dos meus irmãos, principalmente aqui o irmão Cláudio de Almeida Santos, que interagiu comigo aqui. Muito obrigado, meu irmão. Que Deus continue iluminando o nosso entendimento e nos dando conhecimento da verdade, cada dia mais, conhecendo e prosseguindo em conhecê-la, para não ser desviado dessa verdade, voltando a se conduzir na mentira de novo. Porque muitos estão reprovados da fé, seguindo doutrina de demônios, adorando a Deus em vão, vivendo dentro de um evangelho anátema. Cuidado. Cuida de ti e da doutrina, para que você não seja reprovado da fé e nem se perca da direção de Deus. Amém?